Irmãos, estejamos por favor de pé, nós vamos receber o pastor Max Douglas, que estará falando a palavra do Senhor para os nossos corações. Nós glorificamos a Deus pela oportunidade de estar aqui, saudamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aproveitando que estamos em pé, vamos ler um texto da palavra de Deus, no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, segundo livro dos Reis, capítulo 4, façamos a leitura de 3 versículos desse texto sagrado. Após a leitura, nós faremos considerações e agradecimentos necessários para esta noite tão especial para todos nós. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos 8, 9 e 10, embora seja um texto muito conhecido do Antigo Testamento, isso não impede de nós lermos e tentarmos absorver algo do seu conteúdo mais uma vez. Os irmãos encontraram, podem dizer glória a Deus. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele até nós, para ali se retirará. Amém? Podem sentar, por gentileza. Glória a Deus. Meus queridos, eu quero aproveitar bem o tempo, mas todos sabem que neste exato momento nós temos o direito de também tecer alguns agradecimentos por esta oportunidade que é ímpar. Considero, inclusive, com toda a sinceridade, humanamente falando, imerecida. Mas Deus tem os seus caminhos e sabe todas as coisas. E mesmo na sua ausência, por motivos necessários, eu quero deixar a minha palavra de gratidão ao nobre pastor Paulo Freire, presidente, muito digno presidente da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Campinas, que há 4 anos atrás, pouco mais de 4 anos, quando nós retornamos, estávamos em Brasília, já havíamos morado em Campinas, passamos 2 anos em Brasília, e quando retornamos, pastor Paulo, através das recomendações, principiando a recomendação do pastor Oséias e demais pastores, nos facultou a oportunidade não só de congregarmos nesta igreja tão bem instruída, tão abençoada, como também de termos a oportunidade de ocupar boa parte dos púlpitos em nossos setores e congregações. E esta oportunidade tem abençoado a minha vida, família e ministério, de sorte que a igreja em Campinas está sendo usada para que as promessas que o Senhor Deus me fez, ainda em São Luís do Maranhão, no bairro do Anjo da Guarda, bairro considerado de periferia, aonde a perspectiva para os jovens era se perder na bebedeira, nas drogas, e dali o Senhor me tirou, e eu jamais imaginaria que viria para São Paulo. Imagine estar aqui diante de tantos obreiros, servos e servas de Deus, uma oportunidade única. Então eu não posso deixar de testemunhar e dizer que Deus é fiel. Portanto, glória a Ele, louvores a Ele e exaltação a Ele. Pastor Flausolino, transmita a minha gratidão ao pastor Paulo, ao senhor também, que já tem me recebido algumas vezes ali na Vila Nova, a todos os demais pastores, o meu pastor supervisor que está aqui, pastor Jarbas, que tem nos abraçado. Os irmãos sabem, a maioria, que há algumas semanas, 2 semanas, nós assumimos a congregação do Parque Osiel, tendo que suceder a boa administração do pastor Marquinhos, que está no campo missionário. E ali estamos para servir, trabalhando para o Senhor. Agradecer também ao pastor Oséias, que se tornou como um pai para nós,
um grande amigo com quem tenho aprendido muito, pastor Daniel, pastor Eleazar Sercon, todos vocês, todos os senhores, recebam a minha gratidão. Irmã Leia, Deus abençoe, receba a minha gratidão. A minha esposa, que sempre me acompanha esses anos todos, passando altos e baixos, e que hoje, na verdade, essa semana, está mais preocupada do que o pregador, Porque talvez você pense que seja uma espécie de insegurança. Não se trata de insegurança, mas se trata de valorizar esta oportunidade que às vezes alguns recebem e jogam fora. E eu quero tomar essa oportunidade e aproveitá-la o máximo que puder. E de tudo que eu gostaria de aproveitar nesta noite é que Deus se utilizasse da minha vida para transmitir ao seu coração uma mensagem, e eu vou dizer o que disse ontem em um simpósio. Se pelo menos uma pessoa, sair daqui influenciada pela pregação da palavra de Deus, me dou por satisfeito e dou glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Também agradecer ao professor Alberto, que é um amigo, tem nos ajudado bastante no que diz respeito às literaturas. Meus queridos, esta noite nós estamos diante de uma temática bem sugestiva e que já foi abordada diversas vezes em muitas oportunidades quando nós estamos falando de ministério de obreiros. Andando um pouco por aí, quando exercia o ministério itinerante, pude participar de algumas reuniões de obreiros, trabalhos de líderes. E uma das deficiências que encontrei é que muitas vezes víamos pregadores que, quando iam pregar para os obreiros, pregavam como se estivessem pregando em uma campanha, em uma tarde da bênção, em um culto de avivamento. Embora não tenha tanta bagagem para pregar para obreiros, uma coisa é certa dentro da ética e do temor que cabe a nós. Não se prega para pastores e líderes como se estivesse falando a meninos, a pessoas não instruídas. Ao termos a oportunidade, a responsabilidade de pregar a pastores e líderes, primeiramente temos que consultar o coração de Deus. E mesmo consultando o coração de Deus, subir com temor e tremor a esta tribuna, respeitando o tempo de ministério de cada um, respeitando o trabalho que está em sua responsabilidade e jamais faltando com a ética na fala diante daquilo que é oportuno para produzir no coração dos senhores e senhoras. Então, esta noite, eu tenho pedido a Deus, há alguns dias, que transmita ao meu coração uma mensagem que seja estritamente direcionada aos obreiros, aos servos e servas de Deus. E quem lê o primeiro e o segundo livro dos Reis, sabe que neste livro nós temos dois personagens que se destacam quando o assunto é ministério. O primeiro deles é chamado por alguns de o leão dos profetas. Me refiro a Elias. Elias marca as páginas da história com um ministério contundente, impactante, que trouxe um dos grandes avivamentos para a história. Depois de Elias vem o seu sucessor, Eliseu, a quem nós acabamos de ler alguma citação sobre sua pessoa e sobre o seu nome. Quando nós tomamos esses 3 versículos e analisamos a vida, o ministério de Eliseu, basta esses 3 versículos para termos uma prova de que o ministério de Eliseu foi exercido com extrema excelência. Para que este ministério fosse exercido, Eliseu teve que passar por alguns testes, algumas provas, algumas avaliações. E dessas avaliações, algumas estão nestes versículos que de forma sucinta, contextualizada e aplicativa, quero refletir convosco nesta noite. Comecemos com o versículo de número 8, que pode ser feita a seguinte observação. No versículo 8, temos a prova de que o ministério de Eliseu era exercido com excelência, porque há um fato que nos chama a atenção, que é que ele podia voltar pelos lugares por onde havia passado. Preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. A excelência do ministério de Eliseu estava no fato de que ele tinha a possibilidade
tinha a moral de voltar pelos lugares por onde ele já havia passado. A história dá conta de que Eliseu, em suas empreitadas itinerantes, ampliando seu ministério por várias cidades, chega a Sunem. E chegando a Sunem, ele é observado por uma família, a família de uma mulher rica. E sendo observado, diz a Bíblia que todas as vezes que ele passava ali, convidavam-lhe para comer pão. E sempre que ele estava na cidade, aquela casa estava de portas abertas, escancaradas para receber o servo de Deus. Isto sim é excelência. Porque, queridos, temos visto e ouvido na história da igreja evangélica, do cristianismo, que alguns obreiros, pregadores, cantores, cantoras e até pastores de igreja passam por alguns lugares, mas não podem voltar por lá. Passam apenas uma única vez, mas da forma que passam, não deixam saudade. Pelo contrário, muitos deixam uma marca escandalosa. E eu já quero começar dizendo que para esta EBO, a proposta de Deus para nós é essa: por onde passarmos, possamos voltar de cabeça erguida, com graça de Deus, porque sabemos passar por lá. Uns passam e não podem voltar, como itinerante por algum tempo, e eu não gosto muito de usar esse termo, esta expressão itinerante. Considero-me um pregador evangelístico, que leva a palavra de Deus sobre a forma de salvação, ajudando e auxiliando pastores em suas congregações. Quantas vezes fiquei hospedado em residências, quantas vezes fiquei hospedado em casas, e de repente a esposa daquele irmão ou o próprio irmão chegava para mim e perguntava: pastor Max, conheces irmão fulano? Conheces pregador tal? Conheces? E às vezes até era alguém que a gente já tinha tido um contato, e dizia com muita alegria: sim, conheço. E ela dizia: pois passou por aqui e não deixou saudade, porque é carnal, porque olha com olhos maldosos. Olhou para minha filha, olhou para minha esposa. Algum irmão da igreja foi subornado por ele, ou seja, gente que não sabe aproveitar a oportunidade que tem. Mas Eliseu não, quando passava, deixava uma marca de excelência, porque sabia que carregava o nome de homem de Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Veja bem, poderíamos falar de uma forma reflexiva em diversos assuntos do porquê alguns não podem voltar. Mas eu tive o cuidado de separar textos das Escrituras que podem ser a razão porque alguns passam por algum lugar e depois não podem retornar. E quais seriam as razões, pastor Max? Primeiro, não podem voltar por conta do que pregam e por conta daquilo que ensinam. Muita gente recebe oportunidade para pregar, para ensinar, mas estão tão preocupados em fazer agendas, ou às vezes não têm uma familiaridade com a boa interpretação bíblica, ou com o conteúdo que vai auxiliar a igreja. E quando passam pelas congregações, pelos trabalhos, pelos cultos, seus ensinamentos e suas pregações, ao invés de trazer benefícios, pastor Daniel, traz prejuízos. Quantos não são os pastores que estão aqui, que passaram anos para desfazer uma pregação inconveniente, incoerente? Quantos não são os que estão aqui, que viram prejuízos quase que irreparáveis por conta da pregação? Mas isso não é coisa de hoje. Olha o que Paulo diz a Tito no capítulo 1, versículo 10 e 11. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Ou seja, deturpam o ensino bíblico, corrompem as sagradas letras, enganam e iludem pessoas por questões financeiras, por ofertas gordas, por cachês
altos, e aí são capazes de tomar o texto bíblico para beneficiar até quem está no pecado, até quem está em vida dupla. Sabe, queridos, alguns de nós, pregadores, e há muitos aqui, estamos perdendo agendas, e graças a Deus por isso, porque as igrejas que nos convidam querem que a gente satisfaça o capricho dos seus membros, querem que a gente minta em cima dos púlpitos. Quantas vezes não cheguei na porta de igreja e alguém perguntou: e aí, o senhor entrega alguma revelação? O senhor consegue ter uma palavra diferenciada? O senhor consegue ter uma palavra crente? E eu tenho imenso prazer de dizer para ele que a única revelação que eu sei entregar está escrita neste livro, que é a palavra de Deus, que jamais pode ser alterada. Cuidado com quem você recebe na sua congregação. Cuidado com quem chega se oferecendo para você. Geralmente, pregadores e obreiros chamados não se oferecem, porque sabem que não há portas fechadas para uma mensagem que vem de Deus, para uma palavra que vem de Deus. Tem gente que não volta, porque quando prega dá prejuízos, quando ensina mente. E sabe por que é que dá prejuízo? Porque nós estamos vivendo uma era do invencionismo. Deixa eu dizer uma coisa para você que é pregador novo, que ainda está começando. Estou me referindo assim, porque já fazem 17 anos que pela bondade de Deus prego a palavra, e ainda tem muito caminho, ainda tem muita coisa a aprender. Mas a Bíblia em si, de forma simples, gera os resultados que a igreja precisa. Não invente, não manipule. A gente tem ouvido aí claramente, os pastores podem falar melhor do que eu, gente mentindo em cima dos nossos púlpitos, inventando alguma coisa. E esse tipo de gente não é para voltar mesmo não. Olha o que Paulo diz para Timóteo: cale a boca dele. Como é que a gente cala a boca dele? É colocando a mãozinha? Não, é fechando as portas e abrindo para quem quer pregar o evangelho com responsabilidade. E agora eu vou falar aos nobres pastores e dirigentes. E às vezes tem um menino, é menino, mas é responsável na tua congregação, e você não faculta oportunidade a ele. Você o prende, enquanto ele está ali se matando, lendo Bíblia, orando, está lá na tua congregação. Aí chega um camarada desse, que vem destruir a igreja, e você abre as portas. Deus vai mudar essa história, e nós vamos valorizar aqueles que estão na casa. Você pode agradecer por aqueles que ele levantou e que estão na casa. Glória a Deus. Está na hora da gente valorizar os nossos. Você está vendo o que está acontecendo aqui essa noite? A igreja em Campinas é um exemplo. Valoriza os seus. Traz de fora com muita responsabilidade, mas olha para os seus. Ainda não me olhou? Fica esperando no tempo de Deus, que vai te olhar e vai chegar a tua hora, porque eu tenho certeza disso. Então não voltam por causa dos ensinos e mentiras. E aí quando você vai para a internet, você vê aí, dentre os ensinos e pregações, tem aquelas adornadas das profecias. Gente que lê o texto e fica dizendo: essa irmã, esse irmão, essa bem aí. E esses dias, aliás, algum tempo atrás, pastor Jarbas, para ajudar um pregador em porta de igreja, porque quem quer colher tem que plantar, eu também vendo materiais, eu comprei um DVD. E levei para casa e fui assistir. Preste atenção o que aconteceu naquele DVD. Eu fiquei com tanta dó daquele moço. Fiquei muito tempo orando por ele. Ele começou a tentar pregar, como não fluiu, ele começou a supostamente chamar nomes. E ele chama o nome, vou citar um nome apenas aleatório. Onde está José? Por incrível que pareça, não tinha ninguém com aquele nome lá. Ninguém. E ele disse assim: tem algum parente do José? E ninguém se manifestou. Mas Deus está falando, e tem alguém que conhece um José? Ninguém se manifestou. E ele ficou tentando encontrar alguém. Não é mais fácil abrir a Bíblia e dizer: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará.
Não é mais fácil a Bíblia dizer, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura? Não é mais fácil dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra? Pregue a palavra como ela é. Tem gente que não volta porque não sabe pregar e nem ensinar. Segundo, porque não podem voltar, por conta dos seus objetivos. Uma das coisas que eu amo em Deus é que Deus tudo faz com propósitos. Nada do que Deus faz, pastor Flausilino, é sem objetivo. Salomão chega a dizer que ele fez todas as coisas para um determinado fim, e até os ímpios para o dia da calamidade. Deus não lança palavras a ermo, mas tem muita gente aí sem propósito e com propósito errado. Há muitos exemplos. Mas eu vou relatar um que chegou a causar dores no coração de Paulo. Filipenses 3, de 17 a 19, diz: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Olha só o que Paulo diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia. Por quê? Porque só se preocupam com coisas terrenas. Por isso que não volta. Olha os objetivos. Vamos sintetizar os objetivos? Tudo deles é diferente de acordo com Paulo. Primeiro, eles têm um destino diferente. Isso aqui é muito pesado, irmãos. Quem está andando por aí causando escândalo, não fique pensando no endereço do céu. Porque o texto diz que o destino deles é a perdição. Ou se coloca no lugar, ou o inferno está esperando com boas-vindas. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. O destino é se perder. Mas se tem alguém ouvindo esta noite e quer caminhar por esse caminho, Jesus veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Ainda dá tempo de voltar para o caminho. O destino é a perdição. O que mais é diferente? Eles têm um Deus diferente. Olha o que Paulo diz: o Deus deles é o ventre. Isso fala de gozo, prazer, satisfação carnal, satisfazer a si próprio. O que mais me dói quando caminho por aí é ver pessoas que carregam o nome de ministro, de pastor, de obreiros, que não têm preocupação com almas, com vidas, com seres humanos. A preocupação da igreja é com aqueles que Jesus está conduzindo até o céu, e essa deve ser a preocupação de cada obreiro. O que mais que é diferente neles é que eles causam desonra. Paulo diz, a glória deles está na sua infâmia, ou seja, eles desonram. Paulo disse a Timóteo que numa casa há muitos vasos, uns de madeira, uns de prata, uns de ouro e uns de barro. Uns para a honra, outros para a desonra. E para os da desonra, Paulo continua dizendo, mas se alguém se purificar destes erros, será vaso para a honra, útil ao seu possuidor, e estando preparado para toda boa obra. Quantos vasos de honra eu tenho aqui esta noite? Não desonre o nome do rei. Honre o nome dele. O que mais é diferente? Paulo diz que eles têm um ideal terreno, porque só se preocupam, pastor Eliazar, com as coisas da terra. E cuidado, esses pregadores estão ensinando a gente a grudar o pé aqui na terra, sem desejar ir para o céu. Ainda bem que nós cantamos aqui esta noite. Vamos morar onde Deus habita, na morada do Eterno.
Gente, o nosso ideal não é terreno. Aqui trabalhamos, aqui projetamos, aqui construímos, aqui fazemos sonhos. Porém, nós somos peregrinos e estrangeiros nessa terra. Aquele que há de vir virá e não tardará. E Ele está dizendo: venho sem demora, venho sem demora. E comigo está o meu galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. O teu ideal não é terreno, o teu ideal é o céu. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar esse Deus? Terceiro, por que não podem voltar? Não podem voltar por conta da conduta. Me ajuda, Jesus. Conduta contrária ao nome que carrega. Eu quero antecipar e dizer-lhes que eu não estou me referindo à perfeição, porque nenhum de nós aqui pode alegar uma perfeição. Todos temos falhas. Podemos deslizar. Por isso há uma advertência: quem pensa estar de pé, cuide. Cuide. Paulo disse aos Gálatas capítulo 6, vamos restaurar quem caiu. Enquanto você restaura, tenha cuidado para você também não ser tentado. Cuide. Agora, nesse quesito de fragilidade, não cabe aqui desculpa para ter uma conduta manchada diante da sociedade. Falhou? Reconheça. Errou? Busque restauração. Agora, manter uma conduta dupla, esconder-se atrás de um utensílio como uma gravata ou um terno, esconder-se atrás do microfone declarando uma suposta autoridade quando ela não existe. Paulo, ainda escrevendo a Tito, disse: olha, no tocante a Deus, eles professam conhecê-lo, entretanto o negam com suas práticas e suas obras, e por isso é que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda obra. Ah, meus amados, está fácil hoje carregar o nome de evangélico. Por isso é que a gente tem que voltar à era do protestantismo. Porque carregar o nome de evangélico está muito fácil. Basta tirar uma foto numa igreja e acabou, resolveu o problema. Dizer que é cristão, que serve a Cristo, está muito fácil. E as pessoas estão aceitando. Se falir na carreira profissional, no outro dia é só carregar uma Bíblia, gravar uns 2 vídeos e dizer que é pregador, que vão convidar. Não vão querer saber da vida. E eu fico triste com o critério, pastor Daniel. O critério hoje é vídeo no YouTube. Ligam e perguntam assim: você tem algum vídeo aí para a gente ver? Qual o critério? Quer dizer que se o camarada gravar um vídeo num momento assim, né? Mas ele for adúltero, né, pastor Marcelo? Ele for profano, mas se o vídeo tiver, esse é bom. Aí já pensou, nós, pastor, se a gente tiver um dia daquele que não estava muito legal, e ele procura o vídeo e encontra, não, isso é ruim. Não dá, tem que sacudir, tem que agitar. Cuidado. Tem muita gente de conduta mentirosa caminhando entre nós. Amando rachore calavassurabadas. Eu falo isso com temor e tremor, irmãos. Você tem que ter um certo cuidado para falar isso. Porque eu costumo dizer que se você passar uma semana de jejum e oração, 24 horas na igreja, e orar e buscar, ninguém vai te mandar uma mensagem dizendo que benção. Você está orando, está lendo a Bíblia, pastor Jabo, mas comete um deslize. Vão te bombardear. Principalmente gente que dá lugar para o diabo no coração. Viu que Paulo escreveu aos Efésios? Não deis lugar ao diabo, não é possessão demoníaca não. Dá lugar, ele quer dizer, não dê ocasião a ele te usar.
não dê ocasião para ele. Guardemos a nossa conduta. Eu sei que nós estamos vivendo grandes desafios, mas se esforçar para fazer o que é certo é o papel de cada obreiro, de cada obreira e de cada cristão. E quando você se esforça, a boa mão de Deus vem sobre ti e te ajuda na tua conduta. E você vai dizer como Paulo: não eu, mas a graça de Deus comigo. É a sua graça comigo. Alguém aqui quer essa graça para ter uma conduta e um caráter elevado? Eu preciso dessa graça. Se alguém precisa, eu sinto que esta graça desce sobre nós agora. Goteja como chuva. É a graça que sustenta a nossa conduta na presença de Deus. Está escrito que Deus é quem preserva os fiéis. É Deus. Então, a primeira prova de que o ministério de Eliseu tinha excelência é o fato de quando ele passava por um lugar, ele poderia voltar novamente. Uma outra prova de que o ministério de Eliseu foi exercido com excelência está no versículo 9. Está no fato de que quando foi avaliado, quando passou por uma observação, recebeu a aprovação de seu ministério. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Esses dias eu fiz uma publicação nas minhas mídias sociais, debaixo de leitura bíblica, de reflexão. E eu me lembro que eu tive que dizer essa mesma reflexão há um ano atrás, 1 ano e meio, para um nobre servo de Deus. E a publicação é o seguinte: José, quando fugiu das mãos da mulher de Potifar, acabou deixando cair a capa, ela puxou. E aquela capa trouxe prejuízos quase que irreparáveis para José. Nos ensinando que hoje, além de fugir, temos que ter cuidado para não deixar a capa para trás. E as capas de hoje é o cuidado numa conversa no WhatsApp. Uma figurinha pode te comprometer. Talvez você não tenha nem intenção, mas um coraçãozinho pode ser a capa. Escuta isso aqui. Eliseu está sendo avaliado por aquela mulher. E vale destacar que o sexo feminino tem uma percepção incrível. Se a sua esposa olhar para um camarada e ela te dizer assim, ó, acredita. Se ela olhar para uma mulher que passou e disse, pai amado, e ela disser, vai com a tua esposa. Não tem psicólogo que vença essa percepção. O Eliseu está sendo observado por uma mulher, professor Alberto. A mulher está olhando, deixa eu ver quem ele é, já passou muito aqui. Deixa eu avaliar. Deixa eu observar. E aqui a gente aprende uma lição. Nada determine sem antes avaliar direito. Espera. Espera. E tem gente hoje, pastor Flauzino, querendo avaliar a nossa vida com fruto de árvore alheia. O que Jesus ensinou? Vocês querem conhecer a árvore? Conhece pelo seu fruto. Não pelo fruto que o outro vai te dar para comer. Avalia pelo fruto da própria árvore. E ela está analisando Eliseu, olhando, está observando. Nós lemos agora há pouco em Filipenses 3,17. E nessa observação, a gente vai ver que existem aqueles que carregam títulos ministeriais, mas vivem como profanos. Ela está avaliando. Se a gente avalia algumas coisas hoje, a gente vai chegar à mesma conclusão que Paulo, em 2 Coríntios 11, de 13 a 15, escuta isso aqui.
Como a turma nova gosta de dizer, é forte, então é forte, escuta. Paulo diz que tem obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, cuidado. Não vá botando o título de homem de Deus sem antes avaliar. Chame de servo de Deus. Chame de um bom pregador. Irmão, esse título, homem de Deus, pesa. É 2 títulos que pesam, homem de Deus e filho de Deus. E gente brincando com filho de Deus. Não brinque com essa expressão filho de Deus, não, sabe por quê? Porque quando uma pessoa, isso na vida natural, quando alguém apronta lá no mundo, sabe o que as pessoas dizem? Não olham para ele não, é filho de fulano. E esse aí é filho de fulano. Quando você apronta, alguém diz é crente. Diz que é filho de Deus. Olha o cuidado que a gente tem que ter. Paulo está dizendo, avalie bem, porque tem falso apóstolo. Avalie bem, porque até o diabo se transfigura em anjo de luz. Avalie bem, não se iluda com quem diz o número da identidade. Avalie bem, não se iluda com quem diz qual é o teu CPF. Avalie bem, não se iluda com quem diz qual é a placa do teu carro, porque isso tudo está no Google. Avalie bem, porque homens de verdade não mentem, falam a palavra, falam o que é de Deus, como ela é, e não se transfiguram. Obreiros fraudulentos. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas no caso de Eliseu, ela está analisando e ela vai dar uma declaração. Eu estou observando ele. E eu vejo que ele é um santo homem de Deus. Excelência da santidade. Estou analisando ele. Agora preste atenção. Quando a gente chega no versículo 10, a excelência do ministério de Eliseu vai ter que ser plenamente atestada a partir do versículo 10, por favor. Plenamente atestada. Por isso, a excelência do ministério de Eliseu vai passar por 2 níveis. Por favor. 2 níveis de julgamento. Deixa eu lhe explicar. O primeiro julgamento, a primeira análise que ela faz de longe, apenas de uma convivência esporádica. Ou seja, Eliseu não estava ali permanente. Ele passava vez por outra, e isso deu a ela a possibilidade de fazer uma primeira averiguação. Só que agora ela tem um plano, uma ideia, e eu acredito que essa ideia nasceu no coração de Deus, não dela. Ela olha para o marido e disse, marido, a gente tem bastante dinheiro, esse homem sempre está viajando por aqui, e vê um projeto na mente. Vamos construir um quarto. Isso implica em dizer que antes Eliseu ficava na própria residência. Mas agora ele vai ficar em outro local. Vamos construir um quarto. E nesse quarto, nós vamos colocar algumas coisas. Nós vamos deixar alguns utensílios. E tanto o quarto quanto a mobília tem muito a nos ensinar sobre ministério com excelência. Quando ela quer construir o quarto, Deus está usando ela para fazer um julgamento da vida de Eliseu mais de perto. Na convivência. É por isso que quem pode falar de nós melhor é quem convive conosco. É quem sabe quem nós somos. Eu já estou cansado de ouvir por aí gente falar de mim sem nunca ter conversado comigo. E todos os senhores passam por isso. Fazem acusações sem conhecer contexto de história. Só porque ouviram, não caia na síndrome de Ananias. Deus está fazendo uma obra tremenda no caminho de Damasco. Deus está fazendo algo lindo. Aí ele diz, rapaz, eu vou colocar Ananias no negócio. Aí vai visitar Ananias, está orando. Ananias, levanta. Vai até a rua chamada direita.
Procura na casa de Judas. Lá tem um homem chamado Saulo. E ele está orando, e ele viu você entrar, impor as mãos, e ele vai ficar cheio do Espírito. Irmão, quem está falando é Deus. Quem é que está falando? Olha a resposta do tal Ananias. Senhor, tem certeza? Como o pastor Roberto disse, que simplicidade. Oh, Deus, peraí. Antes de eu sair, tem certeza? Estou parafraseando. E eu fico encantado com a paciência de Deus com gente que quer reivindicar o que ele está falando. Porque Ananias está falando, Deus está quieto, que já sabe o que vai responder no final. Eu tenho ouvido, de muitos, vixe, mas tinha fofoqueiro para falar para Ananias, gente. Não era pouco, de muitos. Eu costumo dizer o seguinte, lá em São Luís do Maranhão, aqui não tem não, só para lá. Quando eu nasci lá no Evangelho, que os crentes não gostavam de alguma coisa na igreja, pastor Daniel, eles faziam a reunião logo na porta, né? Um grupinho ali, outro ali, e bombardeando o pastor, e outro ali. Hoje vai todo mundo para casa, mas o WhatsApp esquenta, irmão. Nós nem imaginamos o que eles falam depois do culto. Tu gostou da cortina? Farda feia. Ah, se fosse eu o quê? Mas eu fico... Tem uns crentes que olham o outro trabalhando e dizem, se fosse eu, não é tu, é ele mesmo que Deus levantou. Se fosse você, você estaria lá. Senhor, de muitos eu tenho ouvido. Esse homem anda por aí fazendo umas coisas aí, ó. Deus nem esclareceu nada, só disse assim, rapaz, levanta. Não sei o que ele é para ti, mas para mim ele é um vaso escolhido. Ele é um vaso escolhido. Ah, Deus está falando contigo, que tem sofrido calúnias, afrontas, boatos. Para os outros eu não sei quem você é, mas acredito que para Deus é vaso, é vaso, é vaso, é vaso, é vaso escolhido. E se tem certeza, levante a sua mão e agradeça a Deus. Vai logo, Ananias. Você não conhece ele, mas eu conheço. Eu acabei de ter um encontro com ele. Eu estou colocando ele na medida. Tem encontro de Deus aqui essa noite. Tem encontro da Rai, Comancho Ferracébia, Ramando Rovacante Olevaço. Ela vai fazer uma análise agora. Quando ela manda construir o quarto, eu encerro com essas 3 verdades sobre a excelência do ministério de Eliseu. Primeiro, ao construir aquele quarto, sabe o que ela estava dizendo? Vamos construir. Porque se seu ministério realmente é um ministério de excelência, ele vai estar familiarizado com lugares reservados. Ele vai saber o que é se recolher. Ele sabe o que é procurar um canto e tirar um tempo para buscar a Deus. Muito ministério perdeu excelência, porque tem gente com mais tempo na frente da Netflix, da TV a cabo, das internets da vida, mas não chora mais em cima das páginas da Bíblia Sagrada para Deus falar com ele. Mensagens repetitivas, pregadores e obreiros que não ouvem mais Deus falar. Bom sentido da palavra, eu estou uma semana brigando com Deus. Eu podia muito bem me sentar, eu vou lá e falo uma coisa que eu já falei e acabou, é uma oportunidade mesmo. Não. Uma mensagem pode mudar o teu destino. Uma mensagem pode restaurar a tua família. Então, se pode fazer isso, quem que tem que falar? É eu me retirar e ouvir a voz dele, para ele ter moral de dizer, porque recebi do Senhor, recebi do Senhor, recebi do Senhor, o que também vos ensinei. É dele,
Mas está fácil, né? Só dizer, não precisa mais nem digitar. É só dizer, ok, Google. Olá, Siri. Mensagem para edificação da igreja. Aí pronto. Tem um sermonário lá. Você vai encontrar um monte. Mas não está ouvindo Deus. Quando essa mulher constrói esse quarto, diz, meu bem, eu vou construir porque eu quero ver se ele só se separa quando a gente visita, quando visita a gente. Vamos ver se ele se separa também no quarto dele mesmo. Isso é princípio bíblico neotestamentário. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Ora a teu pai em secreto, ele está te vendo e vai te recompensar publicamente. Eu sei que a vida é uma demanda corriqueira. Se a gente não vigiar, passa o dia inteiro sem orar e ler Bíblia. E depois desse tal de WhatsApp, misericórdia. Se você quiser ficar sentadinho lá no seu sofá sem fazer nada, o celular não vai nem tremer. Mas experimenta. Bota o celular e diz bem, estou indo orar. Meu irmão, vai vir mensagem, vai vir ligação. Quer saber qual é o pior? É dia de terça-feira como essa, horário de culto, pastor. 8 horas. Um crente da congregação. Está por aí, pastor? Não, quem devia estar por aqui era você. Porque você sabe que hoje é terça-feira. Tem culto e você sabe o lugar onde é para você estar. Mas é a geração empobrecida que não ama mais a palavra. E não me reclame do seu dirigente ou de pregador. Porque se você reclamar do seu pastor, seu dirigente, eu te chamo de idólatra. Que essa geração agora aprendeu a idolatrar. E eu provo. Pior do que catolicismo. Porque o catolicismo idolatra quem está morto. E essa geração idolatra quem está vivo. Quem prega amanhã? Quem prega a quinta? Quem canta a sexta? Porque, meu filho, tu vai adorar ele? Vem na segunda, vem na terça, vem na quarta, vem na quinta. Vem! Você está adorando é a Cristo, rapaz. E ele não falta em culto. Orai, que mande overá. Xeramandarabá, surabá. Uma igreja que se acostumou com estilo, esqueceu o conteúdo. Era um dos problemas de Corinto, o estilo. Quem que vocês gostam, Paulo? E essa turma ali, Apolo. Apolo é... E vocês? Não, Pedro. E vocês? Só Cristo. Só Cristo. Às vezes... você não vem para o culto porque sabe quem vai pregar é o presbítero ou o diácono da igreja. E sabe por que você não vem? Por causa da forma, do estilo dele. No reino de Deus, o estilo pouco importa. O que importa é o que está saindo, o conteúdo. Se um dia você for para a igreja ouvir o diácono, o seu presbítero, o seu dirigente, e esquecer o estilo dele e parar para ouvir o conteúdo, Deus vai falar contigo. Deus vai falar contigo. Deus vai falar contigo. Ah não, é muito frio. Frio é você. Já que ele é frio, aquece o culto com a tua presença. Vai para lá submisso a adorar e servir a Deus. Alguém pode glorificar esse Deus? Alguém pode glorificar esse Deus? Se ele é homem de Deus, ele se retira. Se ele é homem de Deus, ele busca. Se o ministério dele é excelente, ele se separa. Segunda verdade, ela disse, se seu ministério for realmente um ministério de excelência, segura aí, Eliseu usará o quarto como um lugar de descanso. Vamos pôr uma cama. Porque o homem de Deus também descansa. Só que não confunda descanso com ociosidade. Descanso com ociosidade.
Eu tenho uma certa preocupação, isso porque virou uma prática costumeira, desde quando eu entendi que haveria de pregar, de passar a ler a Bíblia só no período da madrugada. Eu me lembro que os primeiros anos de fé, eu começava a ler a Bíblia às 10 da noite, só ia terminar às 6 da manhã. 6 da manhã. O chamado queimando. E às vezes a gente ainda tem esse costume de ficar 3, 4 horas lendo. E aí, consequentemente, se você ligar às vezes 10, 11 horas, possa ser que estaremos descansando. Mas para alguns isso é ociosidade. Mas de fato tem gente que ao invés de parar para estudar, para ler a Bíblia, para buscar a Deus, está fazendo outras coisas e de manhã vai para a ociosidade. E aí, eu nem vou ficar muito tempo falando, que você vai lembrar e vai gerar o peso. O dia que Davi ficou ocioso, o diabo preparou uma janela para derrubar. Eu defendo o seguinte: se você proclama que quer viver da obra, prove que você foi chamado para viver da obra, não vivendo como ocioso no popular vagabundo. Faça a sua parte. Estude. Faça cursos. Leia a Bíblia. Vá fazer a obra. Aí eu acredito que Deus te chamou. Agora Deus te chamou para ficar deitado eternamente em berço esplêndido, jogando videogame, assistindo televisão, conversa furada. Vai ler a Bíblia, vai buscar a Deus. Não confunda seu descanso com ociosidade. E no quesito descanso, faça a obra. Mas se recolha para repousar e ter a saúde suficiente para trabalhar para Deus. Esse homem anda muito, Eliseu anda muito, está pregando muito, precisa descansar de verdade. Para que ele tenha força física para fazer a obra de Deus. E aqui eu quero falar aos nobres obreiros incansáveis. Eu escutei de um pastor, logo nos primórdios da minha fé: pastor, descansa quando pode, levanta quando é necessário. E às vezes é necessário levantar 2, 3, 4 horas. Quantas ligações, vem aqui que o filho está desse jeito, vem aqui que a casa está pegando fogo, vem aqui. Mas criticar pastor, tem muita gente que sabe. Bater nos ministros de Deus, tem muita gente que sabe, mas ninguém quer viver na pele dele. Ninguém quer carregar as dores e os pesos. Por isso que Eliseu precisava de descanso. E quem descansa vai ter um ministério de excelência. Terceiro e último para nós encerrarmos. Ela está dizendo: se o seu ministério for realmente um ministério de excelência, segura. Ele tem apreço, prazer pela leitura, estudo e meditação. Por isso ela disse: coloquemos uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Pastor, mas era para ele fazer as refeições, sim, materiais e espirituais. Materiais e espirituais. Eu tenho dito à igreja, sabe como é que a gente está tratando a Bíblia? Vamos supor que agora aqui está todo mundo em casa. 5h30, 6 horas, culto de domingo. Todo mundo se arrumando. A esposa já trocou umas 3 blusas, combinou o sapato, o irmão já trocou a gravata. Todo mundo pronto. Qual a última pergunta que eles fazem dentro de casa? Você viu minha Bíblia? Fala, Deus. Mãe, a minha está dentro do carro. Aí tem outro que pensa que é crente, né? A minha está na igreja, marcando lugar. Aí daqui a pouco aqui, graças a Deus, o pastor Paulo não coloca. Mas daqui a pouco a gente chega para pregar, está aquele horror de Bíblia. A gente olha, pastor, é uma biblioteca, pastor, aqui? A gente já pode estudar aqui mesmo no púlpito? Esses dias eu catei um bocado, eu digo, vou fazer bazar e vou vender. Vocês não querem Bíblia?
Olha como a gente está tratando a palavra que nos dirige, que nos guia, que nos fortalece, que nos conforta, que nos alimenta. Não estamos nem aí para a Bíblia. Tem mais, quando não coloca aquela foto lá na internet, né? Minha biblioteca, 10 Bíblias de estudo, nunca leu uma. Nunca leu uma. Porque pensa que ler Bíblia é para memorizar versículo. Não, ler Bíblia é para guardar no coração, para não pecar contra Deus. Aí, pastor, e cuidado que você já está querendo entrar pela Assembleia de Deus. Cuidado, não lê Bíblia e quando vai pregar ou vai ler uma palavra, irmão, dá uma palavra, Deus dá uma palavra, eu vou abrir, o senhor fala. Aí você daqui a pouco vai fazer com aquele irmão que estava revoltado com Deus, queria vir Deus falar a qualquer custo, ele bota a Bíblia na testa, Deus fala, 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 quando ele abre estava escrito, e Judas foi se enforcar, ele fechou rápido. Aí ele olhou mais uma vez para o céu e disse, Deus, agora é sério, porque estava brincando, né? Agora é sério. Aí ele abriu no Evangelho de novo e Judas foi se enforcar. Deus, por favor, eu preciso ouvir uma palavra. Quando ele abriu, estava escrito assim, vai tu e faz o mesmo. Você quer que ela fale contigo? Larga a caixinha de promessa. Larga versículo do dia. Porque por causa dessas coisas, pastor Alberto, já tem gente... Pode procurar, a não ser que tire depois desse culto. Um monte de crente, eu sou de aquário. Sou sagitariano. Meu irmão, Jesus está salvando na IBO. Pode entregar a sua vida para Jesus. Jesus salva, vem. Negócio é esse de signo, rapaz. Que Bíblia que você está lendo? Pastor, estou assistindo os 10 mandamentos. Estou assistindo Jesus todos os dias. Está muito bom, pastor. Heresia braba. Quem tem ministério de excelência, ama. 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 Oh, quanto amo a tua lei. Ela é a minha meditação todo dia. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem prazer, 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 prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia. Aramanjoia surimicandarabá. Recupere o prazer pela escritura. Recupere o prazer pela meditação. Tire tempo para meditar na Bíblia. E eu posso concluir dizendo que não foi problema o ministério de Eliseu ter sido julgado para saber se tinha excelência. Sabe por quê? Porque é melhor que o nosso ministério seja julgado agora, para a gente corrigir, consertar, do que a gente se decepcionar no futuro. Quer ter um ministério de excelência? Pare para corrigir o que está errado agora. Porque se não corrigir, infelizmente, será inserido no que o próprio Cristo, que levantou homens para o ministério, disse. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas somente quem fizer a vontade do meu Pai. Muitos, não são poucos, naquele dia me dirão, Senhor, preguei em teu nome, expulsei em teu nome, fiz maravilhas, ou seja, a expressão ali é, eu fui teu representante. Representei o Senhor. Olha isso, olha a resposta. Apartai-vos de mim, nem vos conheço. Eu conheço quem tem ministério de excelência. Baixe sua cabeça por um instante. Eu quero orar com você, mas antes de eu orar, se você pode inclinar a sua cabeça e receber essa palavra, escute o que eu vou lhe dizer. Quem tem ministério com excelência poderá ver o seu ministério comprovados por milagres contundentes. Eu saio desse BO
de cabeça erguida, dizendo para você: nós vivemos um tempo terrível de escândalos, de falta de credibilidade, de muita gente não acreditando mais na igreja, e nos pregadores e nos obreiros. Mas eu venho proclamar para o inferno ouvir: ainda tem ministério de excelência, ainda tem ministério de excelência, e esse pode ser o seu. Então fale com Deus. Ele quer pôr excelência no seu ministério. Adore a Ele de cabeça baixa. Adore a Ele de cabeça baixa. Se há alguma coisa para rever, reveja hoje. Se há alguma coisa para ser aplicada na sua vida, aplique hoje. O teu ministério precisa de excelência. Fique de pé comigo, adorando a Deus. Quem conhece a história de Eliseu sabe que quando a gente busca por excelência, até depois de morto, ainda age. Quando eu entrei na igreja lá em São Luís do Maranhão, talvez alguns pastores aqui saibam, conheceram. Se alguém conheceu, se manifeste. Alguém ouviu falar em Estevão Ângelo de Souza? Gente, incrível, quando eu me converti, esse homem morreu num acidente que despedaçou o corpo. Mas a menção do nome deste homem era em quase todos os cultos. Um homem de um caráter tão ilibado, com um ministério de tanta excelência, que chegava a ponto da gente sentir vontade, ou de Deus dar uma revelação, ou ressuscitar para a gente conhecer. Leia a biografia do pastor Estevão. Uma das coisas que me chamou a atenção na biografia dele, sabe qual foi? Nunca ele pisou num ambulatório, numa emergência com seus filhos doentes. Todas as vezes que um filho adoecia, ele orava com tanta fé, que Jesus curava seus filhos. Eliseu vai viver um ministério excelente. Tem tanta coisa para falar dele, mas diz a Bíblia que ele foi sepultado em um lugar. De repente desencadeou uma guerra, uma batalha, estavam sepultando alguém para correr da batalha. Joga onde? Joga em qualquer lugar. Jogaram dentro da sepultura de Eliseu. Excelência até nos ossos. Diz a Bíblia que aquele morto ressuscitou quando tocou nos ossos de Eliseu. Quem pode glorificar o Deus de Eliseu? Pai, eu te agradeço por essa noite. A glória e o louvor é a Ti, que pode nos dar um ministério de excelência. A única coisa que te peço nesta oração é que tome a galeria desta igreja agora com poder. Tome a nave desta igreja com poder. Tome os obreiros e pessoas à minha retaguarda com poder. Cadê os obreiros e obreiras excelentes que são batizados com o Espírito Santo? Falemos todos em línguas estranhas agora. Rabadaka choremandai asurabaga rabancho begastu e quemandarabas rabadai quemadashui delabas. Abençoa esta EBO, o teu servo pastor Paulo, a diretoria desta igreja, Pai. Sustenta o ministério do Belém no estado de São Paulo. Por onde tem passado, levanta obreiros com ministério de excelência. Guarda-nos dos escândalos. Guarda-nos de deixar as capas para trás. Nos ajuda a esforçarmos-nos para viver uma boa conduta diante de Ti. Abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Abrace pelo menos 2 pessoas perto de você e diga para ele que Deus te deu um ministério de excelência,
que Deus te dê um ministério de excelência. Diga para ele, diga para ela, que Deus te dê um ministério de excelência. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Aleluia. Eu quero ser um vaso Aleluia. Amém. Graças a Deus. Vamos sentar só um minutinho para os avisos finais e já estaremos encerrando. Glória a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos. Meus irmãos, nós vamos entregar graciosamente um plano de leitura da Bíblia em um ano, porque a gente quer que todo obreiro leia a Bíblia em um ano, graças a Deus, né? Tem irmãos que têm dificuldade, então você vai marcando aqui o dia direitinho. Se você atrasar, você consegue controlar, de maneira que você consegue ler a Bíblia no ano. É uma maneira da gente ajudar os irmãos. Se você já tem outro plano, Deus te abençoe, mas está ali disponível, só pegar e levar para você. O pastor Isaac Silva esteve aqui na nossa última reunião de obreiro e deixou vários exemplares desse livro muito importante, chamado Desmascarando a Falaciosa Ideologia de Gênero. É uma ideologia terrível que tenta doutrinar as nossas crianças, ensinando que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. São doutrinas, irmãos, aí do mundo. E o nosso pastor Isaac Silva, de Pernambuco, formado na Universidade de Pernambuco, escreveu essa obra, e nós temos alguns exemplares ali na nossa diaconia. Leve, principalmente se você é professor de crianças, professor de jovens, de adolescentes, é importante você ter esse material. Eu quero apresentar também o livro do pastor Max Douglas, agradecer o irmão André, né? Isso, o irmão André, que é o que ajudou. Quem que é o irmão André? O irmão André, que trabalha na gráfica, que foi um dos que ajudaram a produzir essa obra. E o irmão Max Douglas fez vários, são outros exemplares também. Esse é o novo, é o volume 2, Esboços e Mensagens, Dádivas de Deus. Aqui tem vários sermões, ensinamentos bíblicos com referências, facilitadores, para que os irmãos possam também utilizá-los. E tem 7 mensagens sobre família, né, um tema muito importante, e também tem aqui métodos de leitura da palavra de Deus. E também, da minha autoria, nós temos o livro O Povo de Israel, uma perspectiva pentecostal. Tem alguns exemplares, vem com um CD com cânticos na língua hebraica. E o meu último trabalho, que foi da minha tese de mestrado, Jerusalém no Imaginário Religioso. Eu estou vendo muita gente falando, por que será que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus gosta tanto de Jerusalém, ao ponto até do presidente ter sinalizado reconhecer Jerusalém como capital de Israel, né? Se você quiser conhecer toda a história, inclusive doutrinária, você pode adquirir o livro lá atrás. E se você quiser que eu escreva o seu nome na língua hebraica, você pode trazer que eu escrevo também, tá bom? E, finalmente, se você quiser viajar conosco para Israel, visitar as 7 igrejas da Ásia, mais Israel, se Deus nos permitir, do dia 1 a 15 de novembro, agora de 2019, pode pegar também o panfleto lá, mostrando todo o roteiro e os valores. Você pode dividir em várias vezes, e vai ser uma honra se você puder ir conosco visitar a Terra Santa. Obrigado, pastor. Muito bem, irmãos. Como o pastor Alberto disse, hoje é o lançamento deste livro, o volume 2, do pastor Max Douglas, Esboços e Mensagens, Dádivas de Deus. Ele custa R$ 35,00, mas hoje, no lançamento, ele está fazendo por R$ 25,00. E se você comprar 2, aí é 50.
É só fazer as contas. Né? 2,50. Meus irmãos, esse é o terceiro livro dele, né? Ele tem o Esboços e Mensagens, volume 1, e também Pregadores como Apolo, Igrejas como Éfeso. Tem os 3 ali, viu? Mas a promoção hoje é esse aqui, que é o lançamento, né? É um preço carinhoso e ele estará também lá para poder autografar.